Se a gente for discutir a seara do NFT, tem um propósito por trás. Sabe o que é? Qual é a proposta? Vou dar um exemplo. Vamos lá. Família, eu tenho que ir no banheiro. Tá, pode ir lá, fica à vontade. Eu aproveito aqui o ensejo. Quanto que vale, por exemplo, um anel? Por que o ser humano passou um dia a usar um anel de ouro? É um símbolo. É um símbolo. Da aliança. Certo? Teu cônjuge. E uma certa ostentação, de alguma forma. Depende do anel. Se o anel for pequenininho... De qualquer forma. Você podia ser desde o começo um anel de bambu. Ah, sim. Se criou o ouro porque era uma reserva de valor, uma coisa que tinha alguma coisa intrínseca. Você mostrava todo mundo. Inoxidável. E você carregava isso. Mesma coisa os quadros que foram evoluindo ao longo do tempo. Mesma coisa... tudo basicamente que o ser humano inventou e podia ser guardado e mostrado, em geral era mostrado para os outros. Então era coisa tipo, nossa, que legal. Você chegava numa casa de um milionário, você via um quadro muito foda na parede. Hoje em dia, as pessoas se veem cada vez menos. Então, cada vez mais, o mundo está dentro do mundo digital. Logo, ostentar o digital é top. Porque você tem um quadro de 10 milhões na sua parede, dentro da sua sala. Só você vê. Quantas pessoas vão ver hoje em dia? Quem entrar na sua casa. 3 no mês. Ou se você tirar uma foto e botar na internet. Exato. Agora, o NFT, você está mostrando pro mundo com um clique que você é foda, que você tem um quadro. Sim, mas com quadro você faz uma curadoria, abre um museu e põe a galera pra fazer fila e visitar, que ainda tem. Não, mas... Marião, você tem um quadro da Mona Lisa. O Grito do Van Gogh. Você vai... O Grito não é do Van Gogh. O Grito do Van Gogh, esse aqui, ó. Não, não é branco, inclusive. Não é Van Gogh. É preto e branco, inclusive, esse aqui. Esse aqui. É o rosto. Você tem o celular, procura no Google. Não, mas você coloca lá... Galera, ajuda o Geiger aí, de quem é o Grito? Você coloca na parede lá. Beleza? Aí... 100 milhões de dólares. Você vai fazer uma curadoria pra as pessoas entrarem na sua casa? Não, é do Minch, né? Você vai fazer uma curadoria para as pessoas entrarem na sua casa? Não. Não, nem ferrando. Nem a pau. Você tá pouco se cagando pra pessoas não, entrarem na mas sua é que casa. tem gente que quer o quadro pra ficar só pra ele, tem gente que quer o quadro só pra ser o detentor e expõe. A NFT é isso. Não, eu concordo. Eu quero que o lance final... Por exemplo, é porque o valor é muito complicado. Como você dá valor a alguma coisa? Vamos supor... existe uma convenção, que primeiro é de reserva de autenticidade, que é a NFT. Aí a CBF passa a vender oficialmente uma parada. Tá. Então você tem o valor de um lance intrínseco e o valor... Não, aliás, dando só um exemplo. E alguém que está te dando autoridade sobre aquilo oficial. Não importa quem seja. Aí a CBF coloca lá que o gol que gerou o campeão do ano e você estava no estádio assistindo... lançou só 10 versões lá pra quem é muito fã. Quanto você paga? Depende, né? Se você é muito fã, né? Se você tem um valor que é seu. Você tem um bilhão de reais. Você tem R$1 bilhão na sua conta. Mano, depende do quanto você acha que vale, né? Se você tá muito afim... Mas é tudo assim, né? É igual dinheiro, cara. Dinheiro mesmo. Quem falou que, pô, uma cédula de 14 centímetros vale alguma coisa? Exatamente. A gente, tá ligado? Mas é igual... Mano, antigamente, os caras usavam como dinheiro cabeça de boi. Antigamente os caras usavam... Sal. Sal. Salário. Os caras usavam como dinheiro saca de aveia, tá ligado? Mano, tudo vai depender do que você enxerga que vale, tá ligado? Se você achar que mano, sal vale alguma coisa, então você usa sal como meio de pagamento. Mais pra frente terá problema, né? Como deu. Porque eles mudaram, né? Porque, tipo, gado morria. Cabeça de sal... né? Cabeça sal de sal molhava. Sal molhava, sal se perdia também em viagens. Aveia, pô, estragava. Então, assim, era difícil manter esse tipo de coisa, né? Aí, antes disso, na real, que era escambo, né? Aí depois eles partiram pra isso. Aí depois que eles foram começar a utilizar, por exemplo... não, quer dizer, depois do escambo que eles começaram a utilizar alguma coisa padrão como dinheiro, porque antes era tudo. Que era pra financiar, inclusive, expedições fora do continente. Exato, tudo. só que era difícil, né, na base do escambo, porque, tipo, o que definiu quanto você ia querer em tal coisa, ou o que definiu o que você iria querer em troca. Então, se eu tô, por exemplo, querendo comprar a caneca do Monark aí, eu não sei o que você vai querer, se você vai querer o meu celular, se você vai querer uma outra caneca, se você vai querer uma latinha de Monster. Eu não vou saber o que você vai querer em troca. E aí começou a surgir os problemas do escambo. Então eles falaram, pô, vamos definir uma coisa, vamos precetar uma coisa como dinheiro. Então aí eles foram precetando, né? Então em alguns lugares era, por exemplo,
sal, outros era boi, outros era enfim. Só que aí veio o problema, sal se perdia, boi morria, a aveia estragava e tudo. E aí eles criaram metal, né, pra usar. Então, eles começaram a usar metal, e aí basicamente era pelo peso do metal. Só que aí começou a dar ruim, porque as pessoas elas começavam a forjar o metal então assim, era por peso, né? Então sempre que eu ia comprar alguma coisa de você, você tinha uma balança pra ver o quanto que ia dar no metal ali. Então, eu tô cobrando 200 gramas aqui. E aí, você ia lá, pesava o meu metal, via 200 gramas, fechou então. Só que aí as pessoas começaram a forjar o metal. Iam colocando coisa suja ali no meio, só pra dar mais peso. E até os próprios comerciantes também forjavam a balança pra dar menos. E aí se perdeu o principal, né? O princípio do dinheiro. Que era a confiança. Você precisa ter confiança de que aquilo vale alguma coisa. Aham. Só que as pessoas já não tinham mais confiança naquilo. Então elas começaram a presetar, né? Por exemplo, uma moeda que diz o quanto aquilo ali vale. Seja 5 coisinhos, 5 dinheiros, sei lá. E aí eles foram criando isso. Só que aí eles tinham como visão de que algo era certo, eles confiavam muito no rei. Então em um lado tinha o rei e do outro lado tinha o valor daquilo. E as pessoas começaram a acreditar. E aí começou a surgir a cédula, né? Cédula de papel, ou a própria moeda. Mas ela tem um lastro, né, a moeda? Ela é lastreada. Até inventaram o banco, Sim. né? Porque aí o laço foi de 1 para 7, do nada. Não, sim, mas você tem que ter você tem um lastro. Aqui no Brasil a gente tem um lastro. Não, só que a gente que dólar acredita e que alguma ouro, coisa né? vale aquilo. né? Exato. A gente acredita que um pedacinho de papel, assim, que tá escrito que vale 100, a gente acredita que aquilo ali vale 100. Até porque senão- você recebe desta forma e compra as coisas da mesma forma. Exatamente, só que Imagina se a gente que não difícil acreditasse, carregar né? um boi nas costas. Mas é exatamente isso que foram as dificuldades, né? Que fizeram mudar pra esse tipo de coisa. Só que quem dirá que isso vai ser dinheiro nos próximos 300 anos? Inclusive tem um nome que chama senhoriagem, que é como o governo ganha dinheiro emitindo papel. Quando ele emite o papel, você tem um custo Sim, na Casa da Moeda, ali no Rio de Janeiro. Aí ele vai 30 centavos. Exatamente, aí ele vai tendo. Então você tem uma moeda, você tem 10 reais, o custo não é aquilo. Aí ele vai ganhando um dinheiro só de emitir. Mas não é uma grana que vai fazer Pra mexer você- o ponteiro do governo. Não, lógico que não. Mas então, é exatamente mas tem isso. uma grana, mas Mas tem exatamente uma isso. Eu acho que diz que aquilo vale alguma coisa. Por exemplo, a moeda de 5 centavos custa 30 centavos pra ser produzida. é isso aí. Só que a nota de 200 reais custa 30 centavos pra ser produzido. A gente que diz que aquilo ali vale mais, por exemplo. Exato. Só se a gente tiver uma deflação ali que ajude a ficar mais barato as coisas. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.